continuando a resolver as nossas questões, eu estava olhando aqui para o livro, né? O que a gente ainda tem para resolver. E não é muita coisa, tá? Não são tantas páginas assim que faltam desse livro aqui para a gente voltar pro livro base nosso, que inclusive é a capa, né? É a thumbnail desses vídeos. Então a gente se livra dessa parte de funções e vai ter um olhar muito bom, né? Porque a gente vai passar por 3 livros diferentes, 3 autores diferentes ensinando o mesmo assunto. Então no final disso daqui tu vai poder olhar e falar, e tu vai poder entender melhor, né, a diferença entre um autor e outro, né, que tu vai poder falar, não é isso, mas tu vai poder olhar para os livros e começar a entender que eles são diferentes, o nível de dificuldade das questões é completamente diferente, a ênfase que cada autor dá para o assunto também é extremamente diferente. E é raro tu pegar 2 livros que vão te ensinar da mesma forma. Se tu encontrar, bom, tu teve azar, é só o que eu posso te dizer, mas é raro tu encontrar livros assim. Então vamos continuar aqui, que agora a gente está vendo algumas aplicações, né? Aí uma dessas equações de 2 variáveis, uma modelagem para alguns problemas da nossa vida cotidiana. E aí a gente está aprendendo a interpretar os dados, né? Quando tu olha para o gráfico ali, que são coisas extremamente importantes. Tu não pode descartar isso. Eu, quando via esses assuntos assim, que eu achava que ele era um pouco paralelo ao que a gente devia aprender, né? O básico que tu tinha que saber, eu meio que realmente ignorava, falava, pô, pra que eu quero estar olhando para um gráfico e saber as coisas que ele está me apresentando? Não, eu quero fazer umas continhas, passar na prova e seguir a minha vida. O que é um pensamento bem ruim, né? Então vamos lá, vamos tentar aqui. O nosso único inimigo vai ser a minha tradução dessas questões. Então, a gente tem que se acostumar com isso, tá? Quando o Joey se graduou no colégio, né? Se formou lá, sei lá como é que a gente colocaria isso. Ele possuía US$ 1.000 em uma conta, né? Uma economia, sei lá. E quando ele começou a trabalhar, ele decidiu que adicionar US$ 120 por mês aí do salário dele, né? Deixar guardado junto. E aí a gente vai ver o que ele quer aqui. Então, inicialmente, antes de começar a trabalhar, saiu do colégio, se formou, legal. Antes de arrumar um emprego tinha 1.000. Depois começou a botar 120 por mês nessa conta. Escreva uma equação linear que seja capaz de descrever, né, a quantidade de dinheiro que ele tem, onde o X representa a quantidade de meses que ele vem depositando aí. Tá, então a equaçãozinha que a gente está buscando vai ser algo do tipo y igual a mx mais b. É algo desse gênero aí. Então, a taxa de variação, nosso m, aqui vai ser 1, né? Porque ele coloca o dinheiro por mês. A cada mês ele deposita 120. Então, nosso y seria mais ou menos 120 vezes x, né? Então, se ele depositar por um mês, tu vai ter aqui o nosso b, no caso, vai ser 1.000, né? Então, depois do primeiro mês de serviço, ele guardou 120. Então, aqui o x vai ser 1. Então, ele vai ter 1.000 mais esse 120. Depois de 2 meses, então seria 120 vezes 2. E assim por diante. Então, o modelo inicial que a gente estava buscando era esse daqui, né? A gente tem essa coisa aqui para comparar. E aí escreve a nossa equaçãozinha tentando modelar o problema. Então, para mim, seria isso daqui, 120x mais 1.000. De novo, pode ser que a minha explicação em relação a esse tipo de coisa aqui não seja a melhor, até porque eu não estou acostumado a fazer isso. Mas você não fez um curso de física, não ficou lá um montão de tempo, não aprendeu a modelar nada, nem trabalhar com equações? Não. A resposta é essa, né? Não, não aprendi. Porque eu não passei em todas as cadeiras, né? Então, assim, cálculo 1, cálculo 2, equações diferenciais 1, álgebra linear, nada disso a gente trabalha, tá? Nem física 1, física 2, essas coisas mais básicas, assim. Tu não trabalha modelando ali, pegando uma equação e
pegando um problema real e tentando modelar isso na forma de uma equação. Ou pelo menos eu não fiz isso e consegui passar nessas cadeiras aí. Então eu não vi, não é um conteúdo que eu esteja acostumado a trabalhar com ele, tá? Então só deixar avisado para vocês, porque, né? Se fosse no meu tempo de universidade, eu ficaria quieto, diria, não, veja bem, essas coisas faz tempo que eu não vejo, não é mesmo? Eu estou habituado, mas eu sei fazer. Mas não vou fazer agora porque eu não estou me sentindo confortável com isso. Não, eu não sei, eu não estou acostumado e eu não me importo em não saber. Tá? Então, primeiro a gente vai verificar se a nossa equação está certa. De novo, para que continuar fazendo as coisas aqui sem ter certeza, tá? Então a gente só não vê as outras respostas, mas verifica a primeira. Então nosso y é igual a 120x mais 1000. Muito bem, fizemos tudo certinho. A nossa equação serve para modelar esse problema. Então use a equação para encontrar a quantidade de dinheiro que o Joel vai ter na conta após 6 meses. Tudo bem, a gente tem dificuldade, não tem dificuldade nenhuma em encontrar, né? Até conseguiria verificar se fizesse o gráfico disso, mas claro, né, para valores pequenos, né? Não vai fazer um gráfico gigantesco que nem num caderno, não ia dar muito certo. Então o nosso tempo, né, o nosso x aí é 6 meses. Então, mas aí eu preciso colocar ele aqui, né? Mas fica bem melhor. Tá? 6, então quando isso acontece, qual é que é o valor do nosso y neste caso? Vai ser 120 vezes 6. 6 vezes 100 dá 600. 6 vezes 20 dá 120. Então 720 mais 1000. Então isso vai ser 1720. A nossa resposta, né, para estar na forma certa, vou botar 2 pontos aqui. Na verdade, usar o outro livro que eu fiz do ensino fundamental usa, RESP. Uma abreviação interessante, tá? A quantidade de dinheiro aí vai ser 1,720.20. Então, depois de 6 meses, é essa quantidade de dinheiro que ele vai ter. Então, as equações, a gente modelar um problema real, ajuda a gente a prever coisas, supondo que tudo aconteceu, né, da maneira como deveria acontecer e não teve problema nenhum. Nesse tempo, ele conseguiu depositar o dinheiro certinho, tu consegue prever quanto é que ele vai ter depois de 6 meses. Sabe? São ferramentas muito úteis de fato. Só que às vezes não sobra tempo para te ficar modelando tudo que é problema que tu tem na tua vida para forma de equações, tá? Então, 1720 foi a resposta que ele entregou pra gente. E foi aqui o que eu coloquei. Eu não sei, o livro costumava colocar isso aqui na forma certinha de dinheiro, né? Aqui ele está usando uma maneira diferente de representar. Porque se eu não me engano ele usava o RS aqui, ou o S é só para nós. E eu estou acostumado a trabalhar com dinheiro no nosso. Vou deixar do jeito que ele está colocando e vou deixar assim também. Mas eu tenho quase certeza que ele usava a representação completa ali do jeito que eu fiz antes, tá? Mas para não discutir, não dar resposta diferente, a gente vai fazer desse jeito aqui. Vou adotar o que ele está fazendo. Tá, 1720, questão 3 aqui. Tá, ele está dizendo que ele precisa de 3.160 para um pagamento de um carro. Quanto tempo ele tem que ele vai tomar para a conta do Joe possuir essa quantidade? 3.160, tudo bem. Vamos lá. Tá vendo? O problema aqui é realmente ler o enunciado da questão e não montar as equações nem trabalhar com elas, até porque isso a gente já sabe fazer. Então esse valor vai ser 3160, inclusive não tem espaço ali, né? O valor aqui, ó, entre o cifrão aqui e o dinheiro. Vou deixar do jeito que ele está colocando agora, só para não dar problema, tá? Então 3.160 a gente sabe que seria o valor do y. Agora a gente quer saber qual que seria o valor do x
para que o nosso y fosse esse. E no caso a gente sabe que o nosso x é o tempo em meses, né? Então tá bom, 3160, 3160 igual. Agora é 120 vezes x mais 1000. Então se eu subtrair, se bem que assim, ó, se eu dividir todo mundo por 10, aí já me diminui um pouco o tamanho das coisas, certo? Então aqui 3.160 vai ficar isso, aqui por 10 vai dar 12, e 1000 por 10 dá 100. Então se eu subtrair 100 em ambos os lados, eu vou ficar com 12x igual a 216. 216. 216 e 12. 216. Eu posso fazer na calculadora, né? Aqui a gente acho que já passou do tempo de tentar resolver isso de cabeça, mas a gente sabe que 216 é divisível por 3. Então tu poderia tentar simplificar. De novo, numa prova tu vai tentar fazer o máximo possível para não ter que lidar com contas muito difíceis. Então a simplificação aqui viria em boa hora, né? Por que o 216 é divisível por 3? Porque se tu somar os algarismos aqui vai dar 9, né? 2 mais 1 dá 3, mais 6 dá 9. E se a soma deles gerar um número que é divisível por 3, então o número todo também é. Então, 3 vezes 100 dá... Não pode ser 100, né? Porque aqui é 200, pô, já tô chutando um número muito alto. 3 vezes 7 dá 21. 3 vezes 70 dá 210. 3 vezes 72, não é? Se 70 dá 210, para 216, 72. Então tá aí. 12 por 3 dá 4, vai ficar 4x. Isso aqui vai dar 72. 72 por 4. Ai, caramba. Olha aí o cara perdendo tempo, né? Mas se eu dividir ambos os lados por 2 aí, 72 por 2 é 36, essa eu sei seguramente. Então o nosso x é igual a 18, né? Às vezes tu perde um tempinho, mas é um bom exercício mental, né, tu fazer essas contas, tá? Então ele demoraria 18 meses até conseguir o dinheiro, até a conta dele ter o dinheiro suficiente para dar entrada no carro lá, alguma coisa assim. Tá, vamos verificar aqui. Cadê você? É isso aí, 18 months. E os porcos começaram, né, a conversar. Olha o horário pro bicho conversar. E porcos conversam? Olha, eu acho que deve conversar, né, cara? Você tem que ter alguma comunicação. Por mais rústica, não seria... Por mais precária que seja, eles têm que ter algum tipo de comunicação. Tá, temos exemplo 2 aqui. Vamos deixar os porcos em paz. Exemplo 2. Tá. Muito mais difícil arrumar as linhas ali do que fazer as coisas, tá? Então, em 1938, o presidente Franklin Roosevelt assinou uma Fair Labor Bill. Seria cara, não sei, eu não sei, me fugiu a porcaria da palavra pra isso. Sei lá, uma conta, alguma coisa assim, tá? Então, Fair Labor Standards, o ato sei lá o que, tá? Isso aí é só contextualização. No final, forma o ato bania oppressive children's labor, tá? Tá, bania trabalho infantil. E deixava claro, né, sei lá, estipulava um mínimo de horas, mínimo de idade aí pra... Como é que é? Mínimo hourly wage de 25 centavos e o máximo work por semana seria de 44 horas. Com o passar dos anos, o mínimo de horas hourly wage has been
Aumentou e o governo rising custo de vida. Tá. Tá, eu vou ter que traduzir isso, não tá muito porco, tá muito ruim. A gente não pode deixar desse jeito, cara. Só dependendo da porcaria do meu inglês não vai funcionar do jeito que eu gostaria. Muito bem. Vocês não estão vendo, mas eu estou usando o telefone para fazer a tradução. Tá, o salário mínimo por hora em dólares por hora nos Estados Unidos em 1970 pode ser aproximado pela equação. Tá bom, então salário mínimo, muito bem. O valor mínimo por hora, caramba. Tá, para x maior ou igual a zero. Então é isso, y igual a 0,14. x mais 1,60. Talvez eu tenha traduzido as coisas bem mal, né? Tá, o x representa o número de anos após 1970, x igual a 0 corresponde a 1970, x igual a 1 corresponde a 1971 e assim por diante. Tá. Então, wage em dólares por hora. Tá, então seria o salário mínimo em dólares por hora, muito bem. Em 1970, seria quando x é 0, ok, e aqui tá pulando de 5 em 5 anos. Tá, entendemos um pouco? Acho que sim. Encontre o slope, seria o coeficiente angular, certo? Da reta e interprete o que quer dizer esse coeficiente angular aí do contexto do problema. Certo, a equação já está pronta aqui. Então, putz, eu acho que então com o passar do tempo quer dizer a quantidade de dinheiro por hora que aumentou, né? Com o passar dos anos, a quantidade que foi aumentando, tá? Acho que é isso, espero que seja. Então o nosso M nesse caso já está claro, é explícito, né? 0,14. E isso seria de dólares por hora, certo? Dólares por hora que a pessoa ganha. Então em 1970 era 0,14. Em, sei lá, 1971 já aumentou um pouquinho. Aumenta de 0,14 por ano a quantidade do salário. E o mínimo daí ficou em 1970 era de 1,6 dólares por hora, certo? Quando x é 0, então a gente tem o y aqui, que seria 1970, 1,6. Seria o valor em dólar. Para o próximo ano aumentou mais 0,14 dólares aí nesse salário, né? Esse valor por hora. Eu acho que é isso, espero que seja. Então é isso que essa taxa quer dizer, a quantidade que vai aumentar por ano no salário mínimo das pessoas. Em média, né, o que aumentou por ano a partir de 1970. É isso, no contexto do problema é isso. Vamos ver se tá certo. Caramba, cara, os porquinhos não podem ficar quietos, né? Não tem como, eles não conseguem. Tá, a equação foi escrita, então esse coeficiente angular, intercept forma, tá, é 0,14 e indica que o mínimo por hora trabalhado cresce a uma taxa de 0,14 dólares a cada ano, né? Cada ano que passa. Eu acho que é isso. Eu espero que seja. Já imaginou no tempo que a gente estava resolvendo essas questões aqui digitando tudo para traduzir? Tu imagina só? Deixa eu pegar aqui. Aproveitar que temos o tradutor. Tá, 0,14 indica que o salário mínimo por hora aumentou em média 0,14 por ano desde 1970. É isso. Então, tendo feito a tradução, entendemos, tá bom? Letra B. O que ele quer que a gente faça? Me diz o que tu quer que a gente faça na B.
Então encontre o y-intercept para a reta e interprete o que isso significa, tá? No contexto desse problema. Então o y-intercept seria quando a nossa reta aqui corta o eixo y. Então no ponto. Nosso y-intercept seria 1,6, tá? 0 por x, ou 0 anos, e 1,6 por y. Ou deixa eu voltar para cá, que no contexto do nosso problema ia ser assim, ó, y-intercept vai ser 1970, nesse caso, né? Eu ia botar 0, mas não, né? Nesse caso não é. E aí é 1,6 para o nosso y, o que significa que esse seria o valor do salário mínimo neste ano aí de 1970. É isso que quer dizer, tá? Só é isso mesmo, valor do y. Vamos ver o que ele tem para nós de explicação. Para mim é isso. Tá, o y-intercept seria 0 e 1,6, volta. Ah, ele usa 0 mesmo. 0, 5, 10, 15. X igual a 0 representa o ano de 1970. Perdão. A gente corrige aqui. Tá, então quando x for 0, a gente sabe o valor do y, tá aí. 1,6. Mas é isso, né? Em 1970 o salário seria isso. É o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Vamos ver. Vamos voltar para cá. Pequenos errinhos vão acontecer. A gente vai corrigindo com o tempo. Indica o mínimo, que seria o salário por nesse ano, né, 1970, o salário por hora, né? 1,6 dólares ou 1,60 dólares por hora. Que legal. Tá vendo? O livro ainda faz o favor de contextualizar essas coisas em relação à realidade das crianças que estão usando este livro. Esta é uma noção de quanto que as pessoas ganhavam em 1970 por hora. Lógico que o dólar naquele tempo, né, o valor de $1 era bem diferente do que vale hoje, mas já dá para começar a ter uma noçãozinha. Tá, use a equação linear para aproximar o mínimo. Tá, o salário mínimo aí seria ou esse valor mínimo pago por hora em 1985, aproximado. 1985, tá. Então x 1985, calma lá, anos 1980. Tem que tomar cuidado com essa daí, porque as coisas não são tão simples quanto parecem, tá? Os valores de x aqui, x0 é 1970, x igual a 10 seria 1980, certo? 1,71, 2, então seria x igual a 15 para bater em 1985, passados 15 anos aí. Então nosso x tem que ser igual a 15. Por isso que eu errei aquela lá de botar o... Nem me dei conta, né? Usei o x como 1970, achei que estava acima, não. Então tá aí, é só substituir o y, o x por 15 e a gente vai saber o valor do y. Então eu vou puxar a calculadora aqui, porque nessa daí realmente não tem porquê a gente ficar perdendo muito tempo. Então 0,14 vezes 15, 2,1 mais 1,6 dá 2,7. Então 2,7, o que significa que a nossa resposta para tentar bater com o gabarito seria o que? Cifrãozinho do dólar. Não, meu amor, ô meu benzinho, não é para abrir essas coisas, coisa feia. Aí vai ser 2,70 por hora que a pessoa ganhava aí. Vamos ver se a gente acertou. É bom acertar, né? Muito agradável.
É mais, é 2.1 mais 1.5. No dia que eu tirei de somar só a porcaria do do 0.7. No dia que eu tirei 0.7, vamos voltar pra cá. E vamos lá, de novo. É 0.14. Ô, porcaria. Tá certo, cara. Começa certo. Ele já tinha colocado, né? 0.14. Veja como a calculadora é inteligente. Vezes 15. Tá, dá 2.1. De fato, 2.1 mais 1.6 vai dar 3.7. Tu acredita numa coisa dessas? E eu só somei o 0.6. Esqueci desse 1. Então aqui a gente bota um 3. Pronto, tá resolvido o problema. Vamos ver, estamos aqui 3.70. E o jeito como ele escreveu, né, tá certinho. Lembrando que o modelo é aproximadamente, seguindo, né, essa equação e tudo mais, é 3.70 por hora. O salário mínimo em 1985 tá bom, botou entre parênteses ainda, tudo bem. Vamos voltar que a gente ainda tem questões nesta página. Então, pra gente praticar as nossas habilidades aí, melhorá-las. Questão o quê? Questão 4. E eu escrevo 5, né? Olha que maravilha. Tá, não. Assim tá melhor. Tá, um plano de telefone muda a mensalidade grátis para R$ 44,99 plus 0.40 por número, pela quantidade de minutos usados beyond 400 minutos. O customer excede esses 400 minutos. A mensalidade free, free em dólares é dado por 0.40. Tá, eu não entendi direito um pedaço dessa coisa aí. Tava lendo ali o que é comum, né? Aí o cara percebe que não adianta pegar um livro americano se tu não tem noção do que fazer. Eu estou sim esperando aqui pra tirar minha fotinho para ele traduzir para mim. Tá, um plano de celular cobra uma taxa mensal, ó, eu já tinha traduzido mal o negócio. E não é free, é fee. Que lindo. Uma taxa mensal de R$ 49,99 mais 0.40 pelo número de minutos usados, além de 400 minutos. Se um cliente exceder o limite de 400 minutos, a taxa mensal em dólares é dada por... Tá, então tu paga R$ 49,99 e pode ligar por 400 minutos. Se tu passar desse tempo de uso, aí tu vai ser cobrado esses 0.40 dólares aí a cada ligação que tu fizer, ou a cada minuto de ligação que tu fizer. Muito bem. Qual é que seria o coeficiente angular? Interprete isso no contexto do problema. Primeiro vamos copiar aqui. Vamos botar aqui, na verdade, primeiro y, né? Y igual a 0.40 ou 0.4 x mais 4999. Muito bem. Então, 0.40 mais 4999. Tá. Então, se eu não fizer nenhuma ligação por mês, eu ainda vou ter que pagar isso daqui. Então, tá bom. Letra A gente tem que o nosso M, neste caso, é 0.4 ou 0.40. Vou escrever 0.40 para não decepcionar ninguém, né? Tá, e o que significa isso? Que a cada minuto de ligação que tu fizer, tu vai pagar esse valor aqui em dólar, né?
Cada minuto que passa tu paga 0,40 dólares a mais teu plano. Acho que é isso. Acho que eu entendi, mais ou menos. Nossa, tem 3 perguntas para essa. Tem as respostas aqui, tá? Claro, se tu exceder os 400 minutos, né? Então a inclinação é essa, ou coeficiente angular 0,40. The Customers Exchange para 0,40 dólares por cada minuto usado acima dos 400 minutos. Muito bem. Tá. Qual seria o valor do Y-intercept? Qual é? Tá, só isso. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Não é 4A, é 4 é só isso, né? Não tem A. Depois tem a 5. Probleminhas a gente está tendo de comunicação aqui. É uma coisa horrível quando isso acontece. Tá, então o Y-intercept é, bom, x igual a 0, 0 minutos, não importa, se tu fizer 1 ou 10 ligações ou sei lá o que, tu vai pagar os 44,99 mesmo, então nosso x é 0, nosso y vai ser 49,99. 49,99. Ele não pediu para interpretar isso, mas é o valor mensal sem contar ligações, tempo e ligações nem nada. É só o valor mensal fixo. Vamos ver o que ele tem para nós. Tá, o Y-intercept é 0,4999. Significa que 0 minutos foram usados a mais do que os 400, isso. Exchange, ok. Tá, 0 minutos usados a mais. Não tem, é só isso a taxa que ele tem que pagar. E a questão 6, usa a equação para determinar o custo se foram usados 445 minutos nesse plano aí. Tá, essa daqui, 400 minutos tu já descarta, né? Tu não precisa considerar porque tá dentro dos 49,99 ali que tu pode usar. Então, por que tem que ficar tudo junto, né? Eu não entendo isso. Então vamos pegar a nossa equação aqui para ver o tempo que a gente vai precisar considerar. Ó, quer ver? Ele não vai por... Tá vendo? Olha o problema, cara. Tu tá clicando que ele não vai por conta. Ok, tá. Então o meu x, ou será o tempo que a gente vai utilizar nesse caso, é só 45 minutos. Porque os 400, de novo, estão dentro da faixa aqui dos... Tu tá pagando os 49,99 para usar. Então 400 tu tem de graça, tu só passou 45 a mais. E aí tu vai pagar essa coisa bela aí assim. Então nosso y vai ser 0,40 vezes 45 mais os 49,99. Então puxa a calculadora, bota lá 0,4 vezes o nosso x, que nesse caso é 45. Cadê o vezes? Está aqui, vezes 45. Isso é igual a 18, mais, eu nem vou tentar fazer, né? Mais 49,99. 67,99. É isso. É 7,99. E a nossa resposta, então, tentando se alinhar com a resposta do autor, seria cifrão. Opa, calma, rapaz. Mas como é que eu consigo a proeza de errar esse tipo de coisa, cara? 67,99. E é só isso. Tá bom? É isso que ele vai pagar mais aí. Não aqui, meu benzinho. Esse aqui, o gabarito tá aqui do lado. Olha só, olha onde tá o gabarito. Tá? E tá aqui, 67,99. Então a gente, mal e porcamente, mas conseguiu entender, né, o que tava querendo dizer ali. Tá? Essa questão 2 já foi feita. O problema é que ela já foi para outra página lá. Questão 3, encontrando um modelo linear para alguns pontos observados. Sei lá.
Tudo bem. Tá fazendo o gráfico de um conjunto de pontos, oferece um método visual para determinar qualquer que sejam os pontos que seguem, que pertencem à linha e tudo mais. Então, uma linear trend existe. Se uma linear trend já me quebrou, né? Ué, mas tu não fica ouvindo por aí falar em trend disso, trend daquilo, como é que tu não sabe o que significa? Eu não sei, só não acompanho esses conteúdos, não me importo nem um pouco. Ah, mas e pelo contexto, o que será que é uma trend? Não sei, simples assim. A gente diz que uma equação linear tem uma correlação entre as duas variáveis, é melhor. The barrier of the points lining up, the strong de correlação. Quanto maior a quantidade de pontos, seria isso, alinhados, mais forte é a correlação. Se duas variáveis são correlacionadas ou são relacionadas, para encontrar matemática ou equação, o modelo que descreve o relacionamento entre essas variáveis. Enfim, alguma coisa com variáveis. Vamos seguir a vida aqui e ver o que a gente consegue tirar dos exemplos, já que da minha tradução não sai nada muito bom. Esse é o problema. Então a nossa figura representa a quantidade de winning goal medal times for a mulheres 100 metros freestyle. Ah, tá, natação. Ah, tá, event for selecionado summer Olympics. O Y representa o número de vitórias ou tempo da vitória em segundos, e o X representa o número de anos após 1900. Então, x igual a 0 representa aí está relacionado a 1900, x1 representa 1901 e assim por diante, tá? Então, o tempo temos aí em segundos para os 100 metros, né? Tá bom. 100 metros livres, sei lá. O tempo da mulher nadando, legal. Então o tempo que ela leva para percorrer esse percurso todo. Muito bem, em 1924 o tempo era de 72,4 segundos. Em 1972 já caiu para 58,6. Tá bom, melhorou bastante, né? As mulheres mais inseridas nos esportes também ajuda muito, né? Esse tipo de coisa. Então no ano temos aí o X, beleza. Eu sei que eu tô perdido, quer dizer, eu sei que eu fico perdido nessas questões aqui, mas de novo, foi o que eu te falei, eu não tenho costume de resolver esse tipo de coisa. Não precisei resolver esse tipo de questão para passar nas disciplinas que eu passei. Tu pode achar isso meio estranho, mas enfim, os conteúdos mais avançados do curso de física eu acabei por não fazer, né? E acabei trancando o curso, então não vou culpar o curso também, certamente que tu acaba trabalhando com esse tipo de coisa aqui quanto mais tu avança. Porém eu não cheguei a ver essas belas coisas, né? Eu ia ter muita dificuldade também, imagina, ter que resolver isso daqui com equações complexas. Não, muito obrigado. Quer dizer, muito obrigado não, por quando eu tava lá foi sorte de eu não ter sido obrigado a resolver essas coisas. Agora a gente está vendo com calma, paciência, não tem uma prova do meu lado aqui me esperando para me resolver. Eu não sou obrigado aí na frente de um quadro lá resolver alguma questão ou outra, nem explicar as coisas. Então a gente agradece que está dentro de um quarto e livre para gastar o tempo que for necessário para entender essas coisas. Então em 1924 o tempo aí de natação era de 72,4 segundos. Isso correspondia ordenado par, tá, correspondia esse par ordenado. 1924 seria 24, 72,4. Em 1972 foi o que a gente viu, né? O tempo caiu para 58,6 segundos
E o par ordenado que corresponde a esse ponto está aqui. Então, usando esses pares ordenados, ele quer que a gente encontre uma equação, né, que modele isso daí. Não tem problema nenhum, a gente tem dois pontos, a gente tem como determinar esta equação. Então, vamos copiar os pontos aqui e vamos fazer. 24, 72.4... Tá? E o outro ponto que a gente tem vai ser 72, 58.6. Vamos ver se está tudo certo. 72, 58.6, 72.4, tá. Muito bem, então agora, o que a gente está buscando, né? É sempre importante saber o que tu está procurando nesse caso. Tu está procurando uma equação do tipo y igual a mx mais b. É isso que tu busca. A gente tem duas maneiras de determinar essa equação, né? A melhor, eu acho que seria primeiro encontrar o m, né? A inclinação dessa reta, e baseada só nesses dois pontos. Como tu viu no gráfico lá, as coisas mudam, os pontos não estão tão bem organizadinhos assim. Se tu parar para olhar aqui, ó, nem todos estão um pouco acima da reta, outros abaixo. Então, na média, a gente vai ter ali um valor de tempo, né, médio para esses anos aí que passam aí. Mas não seria assim o valor mais preciso do mundo, tá? Nas condições que a gente tem de só utilizar dois pontos para traçar essa reta, é o melhor que a gente consegue fazer. Mas tu vai ver que existem métodos muito melhores de gerar essa equação aí que modela este problema, né? Que vai entregar valores mais exatos. Não temos as condições por enquanto, então vamos lá. Primeira coisa, o coeficiente angular aqui. Então seria y2, tá? Menos y1, então vai ser 58.6. 58.6 menos 72.4. Eu quero fazer essa conta desse jeito, eu me pergunto. Tanto faz, né? 72.4. Eu acho que eu quero. O que eu posso fazer? Dividido por... vai ser 72 menos 24. O que tu já nota que vai acontecer aqui? Tu percebe que o tempo, que o nosso coeficiente angular vai ser menor do que zero, tá? 58.6 menos 72.4, que vai ser menos alguma coisa. Então, o tempo o tempo ali que a pessoa leva para fazer essa prova está diminuindo, tá? Nossa reta aí tem um coeficiente angular menor do que zero, então é isso que significa. A primeira coisa que a gente percebe. Mas lá no gráfico já estava lá, por que tu não viu isso antes? Pois é, eu vi, eu só estou fazendo comentário aqui. Enfim, vamos pegar a calculadora, botar aqui o nosso m, eu sei que vai ser algo negativo, então já vou deixar um menos aqui, tá? Então, se a gente puxar a nossa calculadora, bonitinha, faremos aqui 58. Se ela quiser escrever... Não quer escrever. Tá bom, perdão. Vamos de novo. 58,6 menos... Cadê o menos desta porcaria? Menos 72.4. Dá 13.8. Já anota aqui. Isso dividido por 72 menos 24 seria 52 menos 4, 48. Tá? Então, a cada 48 anos que passam, a gente tem uma diminuição no tempo para realizar a prova de 13,8 segundos. Não é a melhor aproximação do mundo,
Mas beleza, a gente tem esse valor inicial aqui, tá? Quando a gente fizer a conta ali, a gente vai ter o quanto que está diminuindo o tempo no ano, certo? Então, M vai ser menos alguma coisa. Puxa a calculadora, pega esse valor, divide por 48. Então, por ano, tu tem uma diminuição aí no tempo em segundos igual a isso daqui. Deixa eu copiar. A gente arredonda isso daí para 2 valores, tá? Então, não sei, é um número muito grande esse daqui. Então eu vou arredondar aqui até o 8, tá? Vou deixar 2 casas decimais. Então eu olho para o meu 7, 7 é maior do que 5, logo eu somo 1 a esse 8 aqui. Então isso aqui vai ficar 9 e descarto o resto. Se tiver aí à direita do 9. Então ficou só... É isso daí. Então a cada ano que passa o tempo diminui de 0,29 segundos, né? É uma aproximação boa, tá? Eu não vou garantir que seja a resposta que está no livro, mas eu acho que já é boa. Interpretação boa do que está acontecendo. Equação. Putz, mas não é o suficiente, né? A gente tem que achar a equação. A gente achou recém o M. Olha que bonito. Então a minha equação eu vou usar o seguinte: y menos y1. Eu vou usar essa relação aqui, ó. Igual a m que multiplica x menos x1. Então x é um x qualquer, não conheço, x1 e y1 a gente tem que conhecer, tá? Então a gente pode escolher qualquer um desses pontos aqui, pouco interessa qual seja, eu vou pegar esse primeiro, não importa, não faz a menor diferença. O valor do m a gente já tem. Nossa, como eu gostaria de acertar essa questão, hein? Seria muito bom acertar ela. Não tô achando que a gente vai acertar, não tô muito confiante não. Vou botar um Azinho aqui, vai que dê sorte, tá? Então, meu y1 eu vou considerar 72.4. Então, vai ser y. É o melhor jeito de resolver isso? Não, acho que não. Vamos fazer o seguinte, vou pegar a mais confiável de todas, tá? Y é igual a mx mais b. Então, usando um ponto aqui, a gente consegue, conhecendo um dos pontos que é por onde essa reta passa, a gente consegue determinar o valor aqui do b. Tá? O m a gente já sabe. Então, veja lá, quando o nosso x for 24, o nosso y vai ser 72.4. Então, temos aí isso daí, y 72.4 igual a m, tá? Nosso m aqui é menos 0,29, arredondado, né? Pode ser que não seja o melhor do mundo, vezes o x. E nosso x, tu sabe que é 24, mais o b. O problema dessas contas é isso aqui, esses números aqui que com casas decimais que não são tão agradáveis de trabalhar. E aqui não é 0,0.24, 29, quer dizer. 0,29. Lindo. Tá, então nosso b vai ser igual a quem? 72.4. 72.4 mais, porque eu vou somar esse 0,29 vezes 24 aqui em ambos os lados. Agora eu me arrependo de ter feito o arredondamento, cara. O problema disso daqui é que quanto mais tu arredonda os números, faz os arredondamentos, mais informação tu vai perdendo. Então, se eu multiplicar 0,29 por 24, vai dar uma coisa um pouco diferente do que daria se eu fizesse essa multiplicação aqui, ó, pelo 24. Então, o que eu vou fazer? Você me pergunta e eu respondo a você. Vou pegar a calculadora, vou fazer de novo isso aqui. E vou usar este valor aqui dessa divisão, sem fazer arredondamento, até porque não deram muitas casas decimais, né? Então, 13,8 dividido, calma lá, meu bem, dividido por 48. Então, isso aqui deu 0,2875. 2875.
Tá certo isso? 0,2875, tá. Muito bem, agora é fazer vezes 24. O que isso vai dar? 6,9. Então, isso aqui é 72,4 mais 6,9. Então, se a gente somar, né, esses dois aí, vamos encontrar o nosso B sendo igual a isso aproximado, tá? Aproximadamente. Vamos lá, mais 72,4. 72,4. 79,3. Agora, só por curiosidade, vamos fazer esse aqui, ó, 0,29 vezes 24, para ver quanto é que dá. Não vai dar 6,9. Então esse é o problema de tu começar a fazer as divisões, fazer muito arredondamento, não querer trabalhar com fração. Tu vai ter, eu tô falando sem ter feito a conta. Tá, lembrando que tem que dar 6,9, que foi o que a gente fez multiplicando a fração pelo 24. Agora o número arredondado aqui, vamos ver o que vai sair. Vamos ver só se eu anotei certo, 79,3 é. Tá, então 0,29 vezes 24. Daí vai dar o mesmo valor preciso, né? Ó, já não 6,96. Ah, mas arredondando, não, arredondando, toma cuidado, ó, o arredondamento que se tu fosse fazer, tu já ia ficar com 6,7 na verdade, né? Ou se fosse usar duas casas, 6,96. Tem que tomar cuidado, tá? Já não deu a mesma coisa. 6,9 é muito diferente de 6,96. Completamente diferente. Então, às vezes nas contas de física lá a gente caía nesse tipo de problema aí. Tá, então o nosso y, no caso, vai ser... Cara, eu vou deixar o valor inteiro do m aqui, tá? Ah, mas tu pode escrever na forma de fração, de fato. Mas eu vou deixar assim. Vezes x. Vamos ver o que o autor vai fazer, tá? Vamos ver. Mais o nosso b, 79,3. Então tudo depende do autor. Letra A. Como é que ele encontrou? Primeiro ele encontrou o coeficiente angular. Menos 0,2875. Menos 0,2875, perfeito, nosso, mesmo do nosso. Então, sem arredondamento, sem nada, por enquanto. Ele usou essa relação aqui, ó, y menos y1 igual a m que multiplica x menos x1. Eu não quis usar isso daqui, eu preferi encontrar o valor do b, tá? Achei melhor. Tá, ele achou o que? Tá, ele deixou exatamente desse jeito mesmo, né? 0,2875x mais 79,3. Então, veja que ele pegou um caminho um pouquinho diferente do que a gente pegou, mas chegou na mesma resposta, o que é muito bom pra gente, né? De ter conseguido acertar, e mostra que tu teria mais uma opção de resolver do jeito que a gente já viu há muito tempo. Eu só não quis fazer da outra forma lá, mas dá pra fazer também. Então, letra B. Vamos ter o que aqui? O que ele quer de nozes? De nozes mesmo. Tá, usando qual é o coeficiente angular da reta e o que isso significa no contexto deste problema. É muito interessante as perguntas que ele faz pra gente, né? Eu vou te dizer que são realmente interessantes. Então, o coeficiente angular da reta é esse. E o que ele significa? Que a cada ano que passa, em média, mais ou menos, o tempo que as nadadoras levam para completar essa prova está diminuindo em cerca de 0,3 segundos a cada ano, assim. A gente está notando uma diminuição, né? Estão conseguindo terminar a prova um pouquinho mais rápido. Mais ou menos nesse tempo aí, diminuição dessa por ano. Tá? Vamos ver aqui. Então, o coeficiente angular seria esse, né?
indica que as vencedoras, o winning time, o tempo para vencer nessa prova aí dos 100 metros, tá diminuindo em média por 0,2875 segundos por ano. Então, durante o período, né, que a gente analisou ali. Muito bem. Letra C. Use a equação linear para aproximar o tempo aí em 1964. 1964. Tá. Tomar cuidado com essa também. Então, 1964, o nosso x vai ter que ser 64, né? 64, por quê? Porque x igual a 0 seria 1900. X igual a 1, 1901 e assim por diante, né? X igual a 50, 1950, imagino eu. Então, 1964, o x tem que ser esse. Dados os valores que foram escolhidos lá, né, para o eixo x. Então, a nossa equaçãozinha está aqui, a gente já fez ela. Esse é o tipo de equação que vai para a calculadora, né? Tu nem se preocupa tanto com ela. Então, o nosso y, que eu já vou deixar. Não vou nem substituir, acho que o 64, nem sei se precisa substituir. Talvez precise, né? Talvez precise. Tá? Então, esse sinal de menos, ok, não tem problema. Bota aqui vezes 64. Então vai ficar assim. Aqui eu vou trocar pela vírgula, porque daí eu só colo lá na calculadora e ela entrega a resposta pra gente. Depois eu só troco aqui, tá? De vírgula para ponto de novo. Ai, mas por quê? Por quê? Olha, porque a gente segue o padrão do livro, tá? Por que eu vou ficar escrevendo usando vírgula se a gente tá usando um livro que usa ponto? Olha o problema. Depois eu troco, tá? Deixa quieto. A gente segue o padrão que tá no livro para não se incomodar. Se ele escreve de um jeito, escreva daquele jeito. Tu vai usar um livro por muito tempo, tu não gosta da notação que o autor usa, das duas uma. Ou tu tá sendo obrigado a usar esse livro, um professor teu te obrigou, ou tu acha que não tem outra opção melhor do que esse livro, o que também é um engano. Esse aí é um engano bem ruim, sabe? Existem vários livros aí no mundo e a maioria deles é perto um do outro, assim, sabe? O conteúdo, a diferença de dificuldade das questões é bem próximo. Então, tu tá preso num livro que tu não gosta, mas tu tem outras opções, só tá com preguiça de ir procurar por elas. Então, mas no caso, em qualquer um dos casos, adota a anotação que o autor tá usando, para te não te confundir, para te não te estressar, para te não ficar pensando, mas por que ele escreveu desse jeito? Não, tu já sabe, tu adotou desde o início do livro, tu sabe como é que funciona. Tá? Evita transtornos. Então, em 1964, o tempo ali para cumprir essa prova era de 60,4 segundos. Muito bem. 60,9, perdão. 60,9. E agora a gente volta aqui para os nossos pontinhos. Olha que dia feliz hoje, né? Eu tenho que voltar a ficar acordado de dia. Eu acabei estragando os meus horários. Eu tava produzindo 4 vídeos por dia. Ainda tinha tempo para descansar, para assistir outras coisas. 4 vídeos por dia sem cansar, de dia, sem passar frio, sem nada. E aí eu desregulei meu horário nessas férias aí de uma semana e estraguei completamente com o ritmo das coisas, né? Daí tu vai gravar o vídeo, tu tá cansado, tu fala, pô, mas eu tenho que gravar pelo menos um hoje. Aí tu tá aqui um bagaço, não rende do mesmo jeito. Eu tenho que voltar ao normal de sempre, tá? Tá, então a equação linear tá aí, 60,9. Vamos ver, letra C. Cara, como é bom, eu não consigo descrever isso pra vocês, mas é muito satisfatório tu conseguir resolver uma questão que tem números com vírgula, tem um monte de coisa assim, sabe?
muitas casas decimais, aí tu faz as contas e tu consegue chegar na mesma resposta do autor. É uma coisa assim, é um sentimento muito bom, pelo menos pra mim, quando eu comecei a pegar livros que tu tem questões desse tipo. Geralmente tu vai ter que fazer as divisões, que tu não pode ficar trabalhando com frações na questão inteira, arrastando frações pela questão inteira. Tu precisa fazer arredondamentos, tu precisa fazer multiplicações e tudo mais, e tu consegue chegar na mesma resposta do autor, a exata mesma resposta. Sabe, é uma sensação muito boa, muito legal. Lembrando que 60.9, vamos olhar, né? Imagina o cara falando aí por 5 minutos, falando, nossa, como é bom acertar. E aí, tu vai olhar a resposta errada tua, né? Então, esse according aí, eu não perdi a noção do que significa. Então, os problemas, hein? Olha os problemas de dicção. Lembrando que uma equação linear, um modelo linear do tempo é aproximadamente de 60.9 segundos. O atual tempo para mim. Tá, e daí ele escreveu a mesma coisa. Ah, não. Tá, o tempo real que foi tido nesse ano foi de 59,5 segundos. O que, se tu parar para pensar na nossa resposta, que a gente obteve 60.9, fazendo uma aproximação, pegando só 2 pontos ali, que isso aqui está muito bom, é uma aproximação razoavelmente boa para esse problema, tá? Para te conseguir tentar prever o que vai acontecer no futuro, ou pelo menos nesse pequeno pedaço de tempo aí, né? Então, sim, é uma boa aproximação, 60.9, 59.5. O que tu espera para o próximo ano, tu já tem uma noção de quanto que seria o tempo, né, esperado. Lógico que isso pode não refletir. Para um curto período de tempo, pode ser que o tempo no outro ano seja 60, seja o quê? Seja 60 segundos e daí não vai bater com a tua previsão. Mas, né, equações são assim, pô. Tu não garante nada, tu só tenta prever as coisas. Então a letra D, a gente vai tentar fazer também. É muito bonitinho essas ferramentas aqui, é muito legal estar respondendo esse tipo de questão. Gostaria de estar respondendo isso em português, tá lendo os enunciados em português, mas não foi o caso, né? Mas logo logo a gente volta para o nosso belo livro, que eu acho que a gente já passou dessa parte de funções, infelizmente já foi bem curtinho, né? É um livro que é um resumo de todo o conteúdo do ensino médio. Ah, mas por que tu não pega um livro de matemática que seja melhor, que tenha os conteúdos sejam tipo esse daqui, esse livro que a gente está resolvendo agora, que tenham mais questões, não seja um resumo corrido de todo o assunto? Porque eu peguei aquele, eu comecei a resolver e eu quis resolver aquele dali, vendo uma parte mais. Ah, resolver um negócio mais curto, né? Ver tudo, mas de uma maneira um pouco mais rápida, assim. E depois, dependendo do que aconteça, se eu achar que a minha matemática não é suficiente para passar no vestibular, a gente faz outro livro, pega outros. Ou pelo menos pega um assunto. O que não vai acontecer, eu não vou pegar um assunto separado do livro para revisar, não. Se eu for fazer, eu pego um livro inteiro de matemática e a gente refaz tudo com mais paciência e mais calma e tudo em português, né? Mas provavelmente quando alguém for assistir isso daqui, tu já vai ter uma noção do que aconteceu, né? Porque coisas pro futuro, assim, né? Um negócio desse tipo aqui que vai ficar escondido no canal ali, ninguém vai assistir por décadas. Quem sabe talvez um dia alguém desesperado pegue essa playlist. Até lá as coisas já vão ter acontecido de qualquer jeito. Então não sei porque eu fico fazendo planos. Talvez porque, né, a gente tem que conversar um pouco. Fica muito chato só resolver as questões uma atrás da outra, né? Eu tenho que falar as coisas que eu penso. E é isso, tá? Então, então a D, Holdby é practical uso do modelo para predizer a vitória do tempo em 2050. Ah, seria prático de usar esse modelo linear para prever aí a vitória, ou o tempo que a pessoa leva em 2050? Ahn, não, acho que não. O intervalo de tempo é muito grande. Mas vamos tentar. Primeiramente, copia a nossa equaçãozinha e vamos tentar. Mas eu acho que o x é muito grande aí.
Então vai dar um tempo negativo, eu acho, imagino eu. 0,2 é bem capaz de dar um tempo negativo. Ou zero, tipo, a pessoa conseguiu vencer em 1 segundo, ela conseguiu percorrer os 100 metros. Tá? Então esse modelo ele serve, mas é, serve para analisar esse um pequeno intervalo de tempo aí, onde seria viável, né, o tempo ir diminuindo um pouquinho, mas vai chegar um limite que não tem como tu diminuir mais do que aquilo para percorrer os 100 metros lá. Então é isso, tem uma falha, tem um limite aqui pro tempo. Então tá, primeira coisa, o valor de x, né? Ele quer para 2050. Então se começou em 1900, até 2000 daria 100, então o x tem 650, tá? Para corresponder a 2050. Então, isso aqui vai dar um valor, bem capaz de dar um valor negativo. Então, vamos de novo aqui, copia vocês. Vou colar. Às vezes o computador dá uma travada, ele me assusta, cara, porque ele não pode, ele não tem o direito de travar. Porque ele tem um cooler muito bom para o processador, bom o suficiente para o que eu estou fazendo. Ele tem circulação de ar muito boa ali, o ar consegue circular por dentro do gabinete tranquilamente, então ele não pode reclamar, veja bem se se fazer reclamar, mas ele não tem o direito de reclamar de nada. E eu montei tudo muito bem montadinho, tudo muito bem arrumadinho. E aí tu vê um negócio desse travando com 32 GB da memória RAM, isso é um absurdo, cara. Eu não tenho quase nada instalado assim no computador também, que fique consumindo recursos, ou pelo menos não que eu saiba, né? Tem mais essa. Mais esse problema na vida, né? Pois é, não que eu saiba. É. Opa, volta lá. Faltou uma vírgula aqui, ó. A calculadora ignorou aquele ponto ali e só juntou as coisas. Tá vendo os problemas? Acho que hoje eu tô mais comunicativo, não estou? 36.175. É isso mesmo. Ainda funciona pra... Não, funcionar não é questão, né? 36.75. Por 175. Não sei não, hein? Eu acho que não tá bom, hein? 36.175 não é um tempo muito grande. Não sei, não sei. Eu tenho pra mim, tá. Iniciou com quanto mesmo? Em 1970 e 1964 a gente caiu para 60.9 segundos. Em aproximação é 159 pontos é o que a pessoa realmente conseguiu, mas a nossa estimativa foi essa, 60.9 segundos. Para 2050 cair para 36.175 segundos. Cara, até achei que caiu pouca coisa, né? Eu esperava que isso aqui já batesse um valor negativo. Não sei, mas 36 segundos para te percorrer 100 metros, cara, nadando. Eu não sei qual é que é o tempo atual. Mas, pô, é pouco tempo, né? Não sei, vai ter uma validade. Vamos ver o que ele diz. Pra mim, chega um momento que essa equação já não serve mais. Não pode ser prático o uso desse modelo linear para predizer a vitória, o tempo, né, vitória para 2050. Isso não garante que tempo continue, tá? Esse tempo continue diminuindo, seguindo os dados aí, né? Ponto em 2004, esse fato não pode continuar indefinidamente. Os nadadores, os tempos deles eventualmente vão ser negativos, de fato, foi o que a gente viu, né? Começa a aumentar muito o tempo lá e uma hora vai ser negativo. O erro potencial aumenta com as previsões. Tá.
Exato. Tu sempre corre o risco de errar, né? Quanto mais tu vai passando o tempo ali, maior é a chance. Vamos voltar para cá que a gente ainda tinha mais uma questão para fazer, tá? Então a gente viu aqui as coisas do natação, agora temos mais questões para praticar. Muito bem. Questão 7. O que a gente tem nessa? A figura mostra os dados relacionados ao custo do colégio em textbooks em dólares e o número de páginas do livro. Tá? O Y representa o custo do livro e o X representa o número de páginas. Tá bom. 200 páginas, o custo seria $57. 400 páginas, 107. Tá, entendi. Use os pares ordenados indicados para escrever a equação linear que modela o custo desses livros versus o número de páginas. Tudo bem. Tá bom, então temos 257. Vamos lá. 200,57 e a próxima 400, 107. 400, 107. Bom, pelo menos é 50, 57, 107 são contas boas de fazer, né? Primeira coisa, a gente vai achar o nosso M aí, que seria o nosso coeficiente angular. É a primeira busca que a gente vai fazer. Então eu vou ter y2, na verdade isso aqui é tão fácil que não precisa, né? Que seria 107 menos y1, no nosso caso 57. 107 menos 57, mesma coisa que 100 menos 50, que é 50. Dividido por x2, que é 400, menos x1, que é 200, que dá 200. Numa simplificação grosseira, primeiramente por 10 aqui, ficaremos com 5 sobre 20. Dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 5, que vai ser 1. E 20 dividido por 5 vai dar 4. E é isso, o M é 1/4 ou 0,25. O que, nesse caso, vamos deixar por 1/4 mesmo. Que talvez seja melhor para a gente fazer as nossas contas, tá? De novo, quando der para te arrastar uma fração, arraste a fração. Quando não for muito pesado para te fazer isso, faça. Então, muito bem, a gente vai usar a relação aqui, ó, de y menos y1 dessa vez, né, para mostrar que a gente vai fazer dos dois jeitos. Isso aqui é m que multiplica x menos x1. E aí, ponto, aqui tanto faz, qualquer um dos dois que a gente escolha. Então, a gente vai escolher o menor, né, 200, esse aqui 257, vamos usar esse ponto. Então, o nosso y1 é 57. Tá, então deixa eu arrumar aqui. Na verdade, se a gente reescrevesse isso, vai ficar com y igual. Se eu somar y1 em ambos os lados, vai ser m que multiplica x menos x1 mais y1. Mas o mais ficou devendo, né? Pronto. Então, reescrevendo assim já fica mais fácil de fazer as coisas. Então, nosso y vai ser igual a 1/4 que multiplica x menos x1. x1, no nosso caso, é 200. E o nosso y1 é 57. Então tem duas possibilidades aí de resolver essa questão. A gente optou por essa daqui. Então aqui a gente vai ter o que? Y igual. Não, meu amor. Ó, meu benzinho, não faça uma coisa dessa. Y igual a quem? Vai ser 1/4 de x. 1/4 de x
menos 1/4 vezes 200 é 50. 50 mais 57. Tá? Então nosso y vai ser 1/4 de x mais 7. E é isso que a gente tem. Tá? Então nosso m continua sendo 1/4, tá tudo certinho. E o nosso b, nesse caso, é 7. Tá? Então essa equação a gente tem como verificar rapidamente, ainda bem, né? Ele usou 0,25 x mais 7, mas dá no mesmo, tá? 1/4 ali, 1 dividido por 4 é 0,25. Dá na mesma coisa, mesma coisa. Letra B não, né? É 8 agora. Qual é o coeficiente angular dessa reta e o que ele significa no contexto desse problema? Tá. 8. Bom, coeficiente angular, a gente pode usar 0,25, porque não tem problema. Esse coeficiente angular significa, ou melhor, né? Nesse caso aqui seria mais agradável fazer desse o 0,25 fica mais claro as coisas. Deixa assim, eu ia usar a fração, mas nesse contexto não precisa. Significa que a cada página de livro que tu adicionar, quando for criar o teu, tu vai ter que pagar 0,25 dólares por página. Então, a mais. É só isso. 100 páginas daria 25 dólares. 200 páginas daria 50 dólares. E assim por diante. E a gente pode tentar visualizar isso no gráfico aqui, né? Ver se funciona. Ah, mas ainda não é só isso, né? Tem mais o 7. Tem mais o 7, eu tô esquecendo de fazer a soma. Ó. 100 páginas, ou melhor, 200 páginas aqui, daria 57 dólares. Por quê? Porque a equação não depende só disso, né? A gente ainda tem mais esse 7 aqui que tu paga de qualquer jeito. Vamos dizer que se tu não for imprimir o livro, ela só pediu ali, mas nem botou página nenhuma ainda, não vai criar com página nenhuma, já tem que pagar 7 dólares de qualquer jeito, é fixo. Então tá. Mas enfim, para cada página que tu adicionar, tu vai ter mais esse 0,25 dólar aí, somado com esse 7. Então é isso que quer dizer. Questão 9. Não, meu benzinho, mas pra que uma coisa dessas? Eu clico no... Ó, tô apertando pra baixo, ele não vai. Aí se tu for até o final da coisa, ó, ele não desce, ó. Tem que apertar Enter, daí ele vai. Quem é que fez isso daqui? Eu me pergunto, fico às vezes até incrédulo quando eu olho, né? Tá, vamos botar o 9 aqui pra não esquecer de botar agora. Puta que pariu. Questão 9, eu com as perninhas congeladas aqui, tendo que olhar pra uma coisa desse tipo. Falando em 9, vamos ver quanto tempo nós temos ainda pra mim não me empolgar demais. 1h e 18 minutos de gravação. A gente tem muito tempo ainda. Vocês acreditam numa coisa dessas? Nem eu não consigo acreditar. Tem muito tempo, mas muito tempo. Ainda tem 38 minutos pelo menos. Faz sentido a minha conta? 42 minutos seria o certo, né? Para 50, 60 é. 42. Nossa, o cara é bom de fazer conta, né? Aham, muito bom, cara. Use a equação para predizer o custo de um livro que tem 360 páginas. Tudo bem, vamos lá. 360. Vou pegar a nossa equação. Vamos colocá-la aqui. Olha que coisa bonita. Nosso x. 360. E aí, se a gente substituir o x por aqui, ó, teremos o que? Teremos isso aqui vezes 360. E aí você tem a opção, a escolha de fazer o seguinte. Eu posso dividir
o 360 por 4, ou posso dividir o 36 por 4 e depois multiplicar por esse 10 aqui, né? Porque 360 é 36 vezes 10. Eu prefiro dividir o 36 pelo 4 primeiro. Então, 4 vezes 9 dá 36. E 9 vezes 10 dá 90. Mas 90 mais 7 dá 97. Então, o custo da nossa RESP vai ser o quê? O cifrãozinho bonito. E aí a gente bota assim 97,00 dólares por este livro. E a gente vai esperar que a resposta esteja desse jeito. Não está desse jeito, porque a anotação... Tá, o custo do livro vai subir... Eu estou olhando a resposta da 8. 0,25 por página. A mais aí, né? Então tá, mas tem o custo fixo dele, que seria 7 já de começo, né? Tá aqui o 7, não importa quantas páginas tu tem, esse custo você mantém. Deve ser da capa, né? E outras cositas mais. Então ele não usa o ponto 00, então tem diferenças na notação. Olha que interessante, então só 97. Que bonito. A gente vai aprendendo, né, com o tempo. Aprendemos, temos todo o tempo do mundo para olhar para essas coisas. Olha o tamanho desse exemplo, né, cara? Olha só. Tá, já caímos em exercícios. Como todo mundo já sabe, o primeiro sempre é alguma dica para o aluno, sempre algum pedido, alguma coisa que ele deve fazer, mas não compete a nós. Tá? Um teste, um dia de teste, dê uma olhada nas fórmulas ou pontos importantes que você precisa memorizar antes ou enter the classroom. You sit down to take your test, tá? Senta para resolver o teste. Escreva essas fórmulas no seu teste ou scrap paper. This is chamado memória dump. Escreva abaixo das fórmulas para sessões. From sessões. Write down. Tá. Defina aqui em termo, modelo matemático. Modelo matemático é modelo matemático. Pronto, já está definido. Tá, o modelo matemático, bom, a gente pega uma situação do nosso dia a dia e ou algum fato, alguma coisa está acontecendo ali, né? Por exemplo, a parte das nadadoras lá, né? Para tentar predizer o tempo e tenta encontrar uma equação que modele aquilo que está acontecendo, se possível, né? Então, escrever ou para tentar prever os fatos depois, usando uma equação matemática que modele aquilo. Então, tu vê quais são os teus parâmetros, o que varia, se é o tempo que vai variar. Por exemplo, tu tem dinheiro numa conta, tu quer saber o que vai acontecer depois de um ano com aquele dinheiro ali, se tu manter ele naquela conta, se tu colocar um pouquinho de dinheiro, dependendo do tempo, assim, num período meio que fixo, né? De mês em mês, tu colocar um pouquinho. E tu só tá repetindo o que tu viu nos exemplos. Cadê um exemplo decente disso? Não sei, cara. Só sei que a gente modela as coisas assim, né? Com as equações. São modelos matemáticos que nos permitem prever coisas, observar padrões, esse tipo de coisa. Não sei, fica por aí. É o máximo que a minha cabeça consegue produzir no momento. E, como é de costume, sempre temos exercícios que são a revisão de conteúdos antigos que a gente já viu. São ruins? Eu acho que não. É bom sempre estar revisando as coisas para garantir que tu lembra. Até porque uma criança não vai estar resolvendo o livro na velocidade que a gente está resolvendo, né? Então, para ela vai se passar algumas semanas entre um assunto e outro. Então, sim, é boa. Essas revisões são boas aqui. Para os exercícios 3 e 6, encontre o coeficiente angular, se possível, da reta que passa por 2 pontos
E B, encontre a equação da reta que passa por esses pontos e escreva a resposta em slope-intercept form, que seria o y igual a mx mais b. Se possível, and seria e na forma standard forma, seria aquela ax mais by igual a c. Então entendemos isso. Faço o gráfico usando o m, né, que seria o nosso coeficiente angular, e o y-intercept. Usando essas duas informações, ele quer que a gente trace o gráfico. Será que a gente consegue? Verifique se a linha passa pelos pontos dados e tudo mais. Acho que temos condições para fazer isso. Mas eu não vou garantir que a gente consiga com tanto empenho assim. Não é mesmo? É mesmo. Então vamos lá. Questão 3 dos nossos exercícios, belos e lindos. A gente vai ter 2 pontos aí. E tem muita coisa para fazer. É uma bela revisão, não é mesmo? Menos 13, 0. Menos 13, 0. E o próximo ponto, 13 menos 2. 13 menos 2. Letra A, que mesmo que ele quer que a gente faça. Era muita coisa para traduzir, né? Encontre, o coeficiente angular, se for possível, e a reta passando pelos pontos. Throw de pontos entre eles. Só o coeficiente angular na A. Então, letra M. O que a gente tem? Menos 2, menos 0. Então vai ser menos 2 dividido por 3 menos menos 3. Seria 3 mais 3, que dá 6. Então, isso daqui, se eu dividir por 2, que vai dar 1. Aqui vai dar 3. Então, o coeficiente angular é menos 1/3. Letra B. Letra B, meu filho. O que a gente tem? Encontre a equação que passa pelos pontos e escreva a resposta. Na forma lá. Tudo bem. Então a gente já tem o coeficiente angular. Então a gente vai pegar um desses pontos aí. De preferência esse, parece mais agradável, né? Tem um 0 ali, bem melhor. Bem melhor de trabalhar. A gente vai usar isso daqui, y menos y1 igual a m que multiplica x menos x1. Só para não ficar encontrando o b toda hora, né? Só para ser um pouco diferente. Nosso y1 é 0, então a gente vai ficar com y igual. O nosso m é menos 1/3. Menos 1/3 que multiplica x menos x1. Que o nosso x1 é menos 3, então vai ser mais 3. Então y vai ser... Eu vou tentar fazer um pouco mais rápido para a gente não perder tanto tempo, né? Menos 1/3 dx. Só que para usar o GeoGebra, eu vou ter que escrever assim. Menos x sobre 3, menos... Aí 1/3, menos 1/3 vezes 3 vai dar menos 1. Então essa é a equação que a gente tem. A gente verifica, a gente gerou ela a partir deste ponto, menos 3 e 0. Para a gente ter certeza, vamos ver se esse outro ponto que está certo. 3 e menos 2. Quando x for 3, y tem que ser menos 2. Se o nosso x for 3, então, deixa eu só arrumar isso aqui. Só arrumadinha, só ajeitadinha só. Então vai ser 3 dividido por 3, que vai dar 1. Aí vai ser menos 1. Menos 1 dá menos 2. Então, funcionou para o outro ponto. Lembrando que a gente não gerou essa equação usando esse. Então, a gente testou outro ponto ali, deu certo. Então, funcionou. Mas tu não está escrevendo. É porque tu tem que escrever. Isso aqui depende de você. Para mim,
já é mais do que o suficiente deixar desse jeito. Lógico que eu estou digitando, né? Se eu não estivesse digitando isso aqui, eu escreveria, mas por enquanto para mim é o suficiente. Para ti, daí tu vai fazer esse passo a mais aí, que é pausar o vídeo e tentar resolver. E faz os passos intermediários. Muito bem, tem que traçar o gráfico disso, então a gente vai pegar você, jogar no GeoGebra e ver o que acontece. Tá? Ficamos com isso. Quando o y é 0, x é menos 3. Quando y é menos 1, o x é 0. Vamos verificar. Se o y for menos 1, já não gostei. Tá, mas aí vai ser menos 1. Daí o x vai ser 0. Por quê? Claro, nossa, vai funcionar, é lógico, tu jogou essa equação no GeoGebra, é lógico que os pontos que vão estar lá vão pertencer a essa equação, vão ser soluções, né? Os pares ordenados e vão ser soluções para essa equação, é claro que vão ser, porque tu tá perdendo tempo verificando aí, né? De fato, tá certo. Qualquer coisa que é solução, qualquer ponto que pertence a essa reta que vai ser solução para a equação, porque ela tá aqui, ó. A gente jogou ela aqui e pediu para ele desenhar a reta. Não tem muito sentido eu ficar verificando, tá? Então o jeito de verificar é o gabarito, não tem outro jeito. Então vamos ver aqui. Opa, perdi já minha setinha. Tá, letra C. Tá aqui, ó. A 3M. A 3A no caso. O M vai ser menos 1/3. Tá certo. O Y vai ser menos 1/3 de x menos 1. E na outra forma eu nem me dei conta de escrever, tá? Essa forma AX mais BY igual a C, a gente pouco usa isso, né? Pouco usa. Tá, na próxima eu faço, tá? Só para não passar batido, então. Então tá, vamos olhar o gráfico aqui. Quando o nosso x for 0, o y é menos 1, a gente tinha notado. Mas tem outro ponto aqui, 3 e menos 2. Ou na verdade não, né? O ponto que não aparece é esse mesmo, né? Os outros dois pontos foram dados, menos 3 e 0, 3 menos 2, tá? Então esse aqui não, quando x é 0, y é menos 1. Se a gente olhar no nosso gráfico aqui, de fato é o que acontece. X 0, y menos 1. Então, estamos felizes com essa resposta? Acho que sim. Vamos lá. Aí agora a próxima seria a 4, não. Seria a 5. Então vamos fazer a 5 aqui. Então temos 2 pontos, maravilhosos pontos. A gente adora resolver essas questões com gráfico. Na verdade, sendo sincero agora, não é uma questão de adorar ou não, né? Nem por sarcasmo, nem nada. Mas a gente já sabe fazer, né? Pelo menos não assusta mais quando pedem pra gente fazer um gráfico. E para quem vai fazer um curso de exatas lá, que vai ter que trabalhar em algum laboratório ou fazer as aulas de laboratório, tu não ter problema em trabalhar com gráficos vai te facilitar a vida um tanto que tu não tem nem noção. Eu não consigo nem exprimir em palavras para ti o quanto a tua vida vai ser simples. Mas tudo é gráficos? Então não. Não, tudo não é gráficos, mas tem que fazer um relatório, tem que juntar os dados ali do experimento e tal, e esboçar os gráficos, interpretar eles. Cara, isso é comum. A boa parte das pessoas que eu conheci não gostavam de fazer isso. Inclusive, tu pode até ganhar algum dinheiro fazendo o trabalho para os teus colegas, tá? Não é vergonhoso, eu não acho que vergonhoso não é questão de não é questão, não é a palavra. Não é como é que eu vou expressar isso? Não é uma trapaça, não é como se tu tivesse ou a pessoa tivesse trapaceado. Ela tá, né? Tá pagando pra ti fazer o trabalho por ela. Mas é uma boa maneira de tirar um dinheiro, tá? Eu não vejo como sendo uma coisa ruim. A pessoa não quer fazer os gráficos, não sabe e tal, e ela não quer que tu ensine, não quer te pagar pra te ensinar ela a fazer. Ela quer pagar pra que tu faça simplesmente isso. Não é um problema, eu não vejo assim, tá? Só tá diminuindo a concorrência para quando tu te formar no curso e precisar
prestar algum vestibular, alguma coisa para um concurso, né? Tentar ser professor em algum lugar, tu só está diminuindo a tua concorrência. Eu não acho errado, tá? Não é vergonhoso, não é errado. Então, trabalhar com esses gráficos aqui vai te render algum dinheiro depois. Se tu for esperto o suficiente, né? Não ser amigo de todo mundo, eu faço pra ti, não. Porque isso acontece, né? Não seja essa pessoa. Não saia fazendo as coisas gratuitamente, tá? Porque o tempo que aquela pessoa não. Que ela vai ter livre, né? Que ela, em vez dela estar estudando e tentando resolver aquilo, ela vai gastar com coisas supérfluas. Ela só vai se afundar mais. Porque tu faz pra ela aquele gráfico, tu ajuda ela com aquele trabalho, e ela vai ficar mal acostumada e ela, porque de novo, tem uma diferença entre alguém chegar para te pedir para te fazer alguma coisa para ela, simplesmente só faz. Tá aí, ó, toma a lista e resolve para mim. Do que a pessoa chegar para te e pedir ajuda. Falar assim, pô, tentei resolver aqui, tá aqui a lista, ó. Tentei fazer a questão, mas não entendi. Tentei fazer, ó, até comecei, toma aí, dá uma olhada. A diferença é um abismo de diferença, na verdade. Acho que a quantidade de pessoas que me apareceram na minha vida com a abordagem de, olha, tentei resolver, não consegui, para outra, ó, toma uma lista e tu consegue fazer para mim, faz para mim essa lista. Assim, é de 1 para 100, tá? Uma em 100 pessoas que me apareceram pedindo alguma ajuda, ali, uma só dessas pessoas tentou fazer e queria aprender alguma coisa. Então, precisava de 1 para 100 para te ver a diferença, sim. Então, cobrar para fazer esse tipo de coisa vai te ajudar bastante. Não queira ser o ser humano que vai te sair ajudando todo mundo, que as pessoas vão desperdiçar o tempo que elas vão economizar por não ter que fazer esses trabalhos, que para ti vão ser mais simples, né, os gráficos e tudo mais. Elas vão economizar esse tempo não fazendo aquilo ali, mas vão gastar com coisas estúpidas, vão desperdiçar esse tempo, não vão aprender nada, não vão se esforçar. Então, a única maneira de ser rentável para ti é se tu cobrar. Cobra para fazer, faça os gráficos, entrega, recebe, importante, né? Tem que receber, não adianta. Ah, não, pô, ter pago. Não, daí não tem conversa, né? Ter pago depois é complicado. Então, é uma boa maneira, tá? Então, a gente tá num caminho muito bom aqui. Se precisar ir para uma universidade, quiser fazer um curso ou qualquer coisa assim, a gente vai encarar as aulas de laboratório de uma maneira muito diferente do que a vasta maioria dos nossos colegas. Supondo que isso aconteça um dia. Coisa que eu espero que aconteça para mim, né? Voltar para a universidade, fazer um curso e poder realmente aproveitar o curso, aproveitar as matérias, tirar as dúvidas com os professores, né? Poder conversar sobre os assuntos ali, pegar listas difíceis, coisas que eu não estou preparado para resolver e, e me esforçar com isso. Então eu espero que você também um dia possa apreciar esse tipo de coisa também. Então, vamos copiar os pontos aqui. Menos 4 e 3. Menos 4 e 3. E por que eu estou tão falante hoje? Porque eu não estou com sono, tá? De novo, essa bagunça de horários me quebrou no meio. Eu estava resolvendo 4, ou seja, 8 horas por dia resolvendo questões, sem problema nenhum. Porque não são 8 horas direto, né? Tu grava o vídeo, coloca ali para renderizar, edita um pedacinho que outro ali, e coloca para renderizar e vai fazer outra coisa, assiste uns negócios. Agora, aqui com o horário tendo mudado, né, cara? Nossa, que coisa ruim, cara, que é continuar ali quando os horários estão quebrados, que tu perde aquela rotina de fazer as coisas. Ah, vou gravar um vídeo, me alimento, volto, gravo mais um, caminho um pouco, leio um pouco do livro, volto, gravo mais outro vídeo. Quando tu quebra essa rotina, nossa, que coisa horrível que é. Ainda mais o frio, né? O problema da madrugada é o frio. Esse me arrebenta no meio mesmo. Menos 4 e 3, menos 2 e 3, só tô conferindo se tá tudo certo. Porque começa a falar, aí o cara começa a conversar demais, aí tu perde a noção das coisas. Então M vai ser, seria y2 menos y1, que dá 0. 3 menos 3 dá 0. Pronto. Então, se o numerador deu 0, na verdade a gente tem que ver o que dá no denominador, né? Então, aqui vai ser menos 2, menos 4. Então, menos 2 mais 4 dá 2. 0 dividido por 2 continua sendo 2. Tá? Letra B. Letra B. O que ele quer?
quer que a gente encontre a equação, né? Então, a gente de novo vai escolher um ponto. Um ponto qualquer, um ponto qualquer. Tá, lembrando que, na verdade, veja que isso aqui não é tão difícil assim, ó. Se o m é igual a zero, e tu já notou que o valor de y aqui é sempre o mesmo, ó. Y, a coordenada y é 3. Ou seja, não interessa o valor de x aqui, vai ser sempre 3 para o y. Então, a nossa equação nesse caso, e como isso aqui é uma revisão das coisas que a gente acabou de ver nos últimos vídeos, então isso vai ser simplesmente isso, ó, y igual a 3. O meu m é 0, então o mx não tem, é só isso mesmo. Então a reta que é paralela ao eixo x, né, o eixo das abscissas, é só isso, y igual a 3. O que ele quer nascer? Que faça o gráfico. Então vamos fazer o gráfico, que na verdade não tem por que botar aqui, né? Vamos lá. O nosso GeoGebras y iguais a 3, muito bem. E onde é que nós temos? Cadê o 3? Tá aqui. Nossa, ele fez uma cor... Cara, se eu não soubesse onde é que era o ponto ali, eu não ia ver essa reta aí. Nossa, mas daltônica é complicada. É complicadíssimo. Uma desgraça grande na vida do ser humano. Tá aí, ó. Então a nossa reta aí é paralela ao eixo x, né? O eixo das abscissas. Então não importa o valor de x aqui, ó. Sempre vai ser 3 pro y. Vamos para o gabarito. Só no gabarito a gente sabe dessas coisas. Tá? Questão 5 aqui. O m é igual a 0. O y é igual a 3. Seria a equação. O melhor que deu para fazer foi isso. E tá aqui, ó. E sim, esses pontos aqui, a reta passa por esses pontos. Menos 4 e 3 e menos 2 e 3. De fato, a gente deveria ter verificado, mas... qualquer valor de x, né? Não interessa o valor da coordenada x. A y sempre é 3. E nos dois pontos dados estava assim. Tá, então... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá, questão 5 a 6 a gente deixa quieto. 7. Escrevendo um modelo linear. A car rental companhia charges a flat fee. Tem que tomar cuidado. Eu li esse fee aqui, eu li free na outra lá, já deu problema. Tá. De $19,95 mais 0,20 por milha. Tudo bem, ele mandou ver o exemplo 1 se tu não tiver acostumado com isso. Então esse plano, que provavelmente é isso, né? É 19,95 fixo mais 0,20 por milha. Tá? Escreva a equação que expressa o custo y of renting a car, deveria ser alugar, né? Alguma coisa assim. Car in the car driving for x milhas. Perfeito, tá? Então, letrada 7. 7. Letra A. Muito bem. Nosso y vai ser. Então, a taxa por milha é 0,20, tá? 0,20. Então vai ser vezes x. X seria cada milha, né? Mais o fixo, né? Que seria 19,95. É isso, é essa mesmo. Já que ele botou a, porque provavelmente vai ter uma B também. 0,20x mais... Aprende a ler, né, meu bem? Mais 19,95. Vamos lá verificar se a resposta está certa. Y, aqui daí ele bota 0,2, né? Que bonito. Tá, mais 0,2x mais 19,95. Tá certa a nossa resposta. Tá certo ou não tá certo? Tá certo. Tá, então letra A já foi. Letra B, o que ele quer que nós faça? Faça o gráfico da equação. Nossa, olha a quantidade de coisa, até a F. Pra que tanta coisa? Pra que tantas perguntas assim, cara? E já tá exagerando um pouco, já tá passando o limite do aceitável. Muito bem.
Então vamos copiar a nossa equação, a B não conta, vamos deixar já para C aqui, que a B a gente vai fazer no GeoGebra. Lembrando que, deixa eu apagar esse zero e deixar do jeito que ele botou. Eu espero que o GeoGebra entenda isso daqui, vamos ver. Lembrando a vocês que a gente não está fazendo o gráfico, eu não estou desenhando o gráfico, o GeoGebra está desenhando o gráfico. Ah, mas que diferença tem, mas e não sei o que, porque não sei o que lá, porque não sei o que, cadê? Cadê você, meu bem? Tá, quando x for 0, o outro vai ser 1.19. Caramba, já, deixa eu voltar pra cá. 19.95 quando x for 0. Nossa, é longe, hein? Ah, não. x0, y 19.95. Subir aqui. Tá aqui, achamos. Tá? Então, x0, o y tá bem próximo aqui. Ele não é o 20, ele tá próximo aqui. Muito bem, então achamos nosso gráfico, é isso. E quando y for 0, vamos ver se a gente acha. Nossa, olha a distância. Não, vai muito longe. Esquece. Esqueça, meu amigo, esqueça, deixa quieto. A gente se contenta com essa reta. Vamos ver o que o autor fez aqui no exemplo, no gabarito, melhor dizendo. Tá. Então ele só se preocupou com isso, né? 20 aqui e só vai, só cresce. Passa no y aqui em 19.95 e só vai. Que foi o que a gente achou, né? Começa aqui, esquece essa parte de trás, ó. Passa aí pelo y aqui, só vai crescendo. Muito bonito, muito bonito. O que mais que ele quer da gente? Letra C. Qual seria o y-intercept e o que isso quer dizer no contexto do problema? Cara, o y-intercept seria quando x for 0, certo? x0 milhas e o y daí vai ser 19.95. Aqui para cá. Quer dizer que se ele não percorrer nenhuma milha, ainda assim ele tem que pagar essa taxa fixa aí. De 19.95 ter alugado o carro. Então, mesmo que deixe ele parado, ainda vai ter que pagar alguma coisa. O que faz sentido, né? Tu alugar um carro ali, a pessoa espera que tu vá usar, né? Ela vai ter algum lucro, né? Imagina tu aluga e deixa ele parado lá a tarde inteira. Então, a empresa tá perdendo dinheiro porque tu só alugou e deixou parado, não tá andando para canto nenhum. Então, tem que cobrar uma taxinha ali no início, né? Então, a taxinha fixa. Tá, então é isso que a gente interpretou aí. Custando dar 0 milhas, então ainda assim tem que pagar alguma coisa. Tá, o y-intercept é esse, pronto. Então o custo é de 19.95 por 0 milhas. Custo barato, não é? Dá pra quase comprar uma casa com esse dinheiro, é muito dinheiro. Usando a equação da parte A, encontre o custo do drive-in rental car, the rental car 50, 100 e 200 milhas. Driving, se ele dirigir, né? Custo, tá. 50, 100, 200. 50, 100, 200. É bastante coisa mesmo. É bastante coisa mesmo. Letra A tá aqui. Pra que ele me faz uma coisa dessas, né? É um absurdo uma coisa dessas. Deixa eu colar isso aqui. Ok, tá. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte: y50, tá? Y dx, como se fosse uma função, mas tudo mais, só pra gente saber, tá? 50 milhas, muito bem. Então vai ser 0.2 vezes 50. Isso aqui vai dar
seria 2 vezes 5 que dá 10. Então isso aqui vai ser 19,95, 29,95. Eu nem vou botar na forma de dinheiro, tá? Deixa assim. Ah, eu me esqueci de escrever a outra equação ali que a gente resolveu, né? Na forma... Ah, porque essa aqui nem deu, né? Não deu nem pra escrever na forma ax mais by igual a c. Então tá bom. Vamos lá, que estamos ficando velhos e cansados. Aham. Tá, então para 50 é isso daí o valor. O y, o custo para 100. É só substituir o x aqui por 100. A gente teria 100 vezes 0,2, a mesma coisa que 10 vezes 2, que dá 20. 20 mais 19 dá 39. 39,95. E o nosso valor de y para 200 milhas, quando x é 200, aí já mudou a situação, não mudou? Mudou mesmo, porque vai ser 2 vezes... Isso é a mesma coisa que 20 vezes 2, certo? 200 vezes 0,2, mesma coisa que 20 vezes 2. Dá 40 mais 19,95. 59,95. Então tá aí os valores para as determinadas milhas. Vamos ver. 50 milhas custa R$ 29,95, 100 custa R$ 39,95 e 259,95. E ainda não acabou. Vocês acham que acabou aqui? Temos a letra E, eu acho. Temos, porque nada acaba tão cedo assim. E o que a gente tem na letra? Não, tem até a F, né? Pra que uma questão desse tamanho, cara? Aí te perguntam depois numa lista assim, quantas questões tu fez da lista? Aí tu fala, pô, fiz 3. Cara, tu fez só 3 questões da lista? Eu não acredito, mas tu tá dormindo, né? Pois é, a gente vai fazer, não sei se nem faz 3 ainda. 3 questões, cara. Ah, mas a questão ela tinha até a letra F. A, B, C, D, E, F. Pô, mas é só uma questão, não é? É. Então tu fez só a questão da lista. Quanto tempo tu levou fazer uma questão? Ah, meia hora. Pô, tu levou meia hora fazer uma questão, não pode? Pois é. Imaginem que essa conversa já aconteceu. E essa conversa não terminou bem. Pessoas foram ofendidas. Pessoas saíram magoadas. Enquanto o custo total para um carro que percorreu 100 milhas, se a sales tax é de 6%. Sales tax percorreu 100 milhas. A taxa de venda é de 6%. Tá. Tudo bem. Tá bom, tá bom. Então, o de 100 a gente já tem a resposta aqui, né? A gente teria para 100, teria isso aqui. O custo agora. Eu tenho que trabalhar com 6% disso daqui. Então, 6% de vezes 39,95. Eu espero que eu tenha entendido direito, né, essa questão. Mas eu imagino que... Tá. Ok, eu vou estar achando 6% desse valor. Isso me ajuda de algum jeito? Me pergunto eu. 106% não seria o que eu tô realmente procurando? Não, mas deixa quieto. Encontra primeiro os 6% desse valor, soma com isso daqui, para ver se é só isso que ele quer. Então busca lá, calculadora.
39,95 vezes 6 dividido por 100 mais 39,95. 39,95. 42, isso daqui. Então esse seria o custo aí mais essas taxas. Essa taxa, imagino eu, tá? Então a nossa RESP vai ser você aqui. Então 34, vou arredondar para 35. 32 ponto. Tá, 32 não, né? 42,35. Vamos ver se eu entendi direito o negócio. Letra E, 42,35. Se a gente não voltar pro GeoGebra, não, né, meu bem? Se a gente olhar aqui, é 4235. Ô, porcaria, já sabe, você perdendo tudo, rapaz. Tá, a letra F foi, quer dizer, a E foi, a F vai agora. Se é razoável usar valores negativos para x na equação, por que ou por que não? Valor negativo, olha, tu tá falando em milhas percorridas, certo? Então, não, porque o carro percorreu uma distância de menos 20 metros. Então, não tem sentido quando tu tá falando em distância percorrida, tá? Um valor negativo para isso. Então, não tem como ele percorrer menos 50 milhas, certo? Então, não teria porquê. Para mim, essa é a resposta. Eu não vou garantir que seja melhor, mas é isso. Não tem como falar em milha negativa, tá? Então, vamos puxar para cá. Não. Não pode dirigir a um valor negativo de milhas. É isso, não tem muito sentido falar em milha negativa, certo? Certo? Todo mundo concorda comigo, por favor? Alguém? Não vou deixar sozinho aqui. Olha só, olha a quantidade de questões que ainda tem. Questão 8. A 8 a gente vai deixar quieto, né? A 8 a gente não faz, a gente faz a 9 porque tem gabarito. E o que ele quer na 9? Ele quer muita coisa na 9. Mas é o cara que gosta dessas questões. Questão 9. Letra A. Então a gente tem que recentemente... Tá, na verdade vamos olhar quanto tempo a gente tem de gravação. Dependendo do tempo... Não. Então vamos fazer o seguinte. Questão 9. A gente continua no próximo vídeo, porque senão eu vou perder muito tempo aqui. Então até mais e a gente se encontra em qualquer canto da internet.